Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o Tour de France 2018. O Tour já começou, né? Hoje foi a segunda etapa. Primeira etapa o Fernando Gaviria ganhou. E hoje o Sagan ganhou. O Fernando Gaviria caiu um pouquinho antes da chegada e perdeu a camisa amarela. Então, tô um pouquinho atrasado, mas vou falar um pouquinho sobre o Tour desse ano. Já aconteceram algumas coisas importantes. Na primeira etapa o Froome caiu, todo mundo aí tá em o vídeo da queda dele, né? E perdeu 50 e poucos segundos. O Froome, o Yates, o Nairo e o Hitchport já perderam tempo, né? Então isso aí é 51 segundos, 1 minuto. Isso é muito importante num Tour. Então o cara deu declarações falando assim, isso não muda nada. Claro que muda. Vai mudar. E perder 1 minuto num Tour de France, que às vezes é decidido por poucos segundos, é muita coisa. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as características do Tour desse ano. Eu falei bastante do Giro de Itália, como vocês sabem, eu já falei, eu prefiro muito mais o Giro de Itália do que o Tour de France. Mas ninguém pode, a gente não pode falar que o Tour de France não é a prova mais importante do ano. É a prova mais importante do ano. É a prova que todas as equipes chegam com a sua força máxima, é a prova onde todo mundo chega com no topo da sua forma, sempre é no Tour de France. É a prova onde as empresas deixam para fazer os lançamentos, né, das bikes novas, muitas bikes novas aí no Tour de France, equipamentos novos. E não é uma prova que tem tantas chegadas ao alto como o Giro de Itália ou mesmo a Volta à Espanha, mas é uma prova que o pelotão está andando no máximo da sua força, o máximo da sua velocidade. Tá? Então, a gente já viu a primeira e a segunda etapa, aconteceu de uma forma um pouco diferente dos anos anteriores. Geralmente começa com prólogo, esse ano começou com uma etapa em linha de 201 km. E agora a terceira etapa, que vai acontecer amanhã, é um contrarrelógio por equipes. Contrarrelógio por equipes agora na terceira etapa, e na 20ª etapa a gente vai ter um contrarrelógio individual, que também não é muito longo. Esse contrarrelógio por equipes tem 35 km, isso faz uma grande diferença, mas não tanto quanto um contrarrelógio individual, como a gente teve anos de contrarrelógio de 45, 50 km, que faria mais diferença e ajudaria Tom Dumoulin e Christopher Froome em relação aos outros. Tá? Então, a gente vai ter, o Tour começou ali na Bretanha, né, que é na porção oeste da França, noroeste, um pouquinho melhor para a gente falar, né? E depois desse contrarrelógio a gente vai ter o estágio 5 e o 6 com algumas chegadas em subidas curtas, características para o Alaphilippe, para o Gilbert, mesmo para o Sagan, para o Valverde. Então são chegadas mais curtas e com subidinhas curtas na chegada no final, tá? Depois o estágio que tá todo mundo falando, que aconteceu em 2014, que foi decisivo para o Nibali ganhar o título dele em 2014, vai ser o estágio 9, que vai terminar em Roubaix. Né? Vai ser uma mini Paris-Roubaix. É um estágio é claro que não tem a distância da Paris-Roubaix, mas ele vai passar por várias seções de paralelepípedos. São quase 22 km de seções de paralelepípedos. Isso faz muita diferença para os atletas de Grand Tour que não têm a característica física de correr provas clássicas. Então o cara que corre prova clássica bem e é um atleta de Grand Tour bom, que é uma coisa rara, é muito difícil, ele vai se dar melhor, que foi o caso do Nibali em 2014, e esse ano vocês viram, o Nibali correu muito bem a Volta de Flandres, então provavelmente ele tem uma chance aí de fazer alguma coisa igual ele fez em 2014. Ele foi um dos melhores atletas na etapa e foi o melhor dos atletas do GC. O Tour de France esse ano ele vai ser no sentido horário. Ele sai de Roubaix e já vai para os Alpes direto, né? Então a gente teve hoje o L'Étape de Tour em Annecy. A gente vai ter essa etapa, né? Em Annecy a gente vai ter várias etapas nos Alpes depois da etapa de Roubaix. E aí depois a prova ela vai passar por um estágio de transição no sul da França, vai para os Pirineus e depois volta para Paris. As etapas mais importantes, né, que a gente tem que
prestar atenção, se você não consegue acompanhar todos os dias, todas as etapas, né? As etapas mais importantes quais são? Né? É interessante você ver a etapa 6, que é a chegada no Muro de Bretagne, que é um lugar bem famoso. A etapa 9, que eu já falei para vocês, que é a etapa de Paris-Roubaix. A etapa 11 era uma etapa de apenas 108,5 km. Ou seja, você tem 108 km, só que uma chegada ao alto. E isso é uma etapa muito explosiva. Os caras estão acostumados a percorrer 160, 170, 200 km. Uma etapa de 108 km é muito curta para eles. Aí a etapa 12, chegada no Alpe d'Huez, é clássico, não tem nem o que falar. Aí tem um estágio, o estágio 17, que é nos Pirineus. Esse estágio ele é totalmente novo, a gente nunca teve isso num Grand Tour. São apenas 65 km, com 3 subidas categorizadas e 2 descidas. E tem uma coisa interessante, como que vai ser a largada dessa etapa? Vai largar de 20 em 20 atletas. Os 20 primeiros, depois de 20 a 40. Ou seja, é uma coisa totalmente inédita, é tipo uma largada de grupos de acordo com a classificação geral. Então vai ser muito interessante da gente acompanhar. E só 65 km. Depois a etapa 19, a última etapa de montanha. E a etapa 20, que vai definir, que é o último contrarrelógio. Então o Tour de France, esse ano, ele não tem muitas chegadas ao alto, mas tem características diversas. Isso vai ser muito legal da gente assistir. Como eu já falei de alguns dos contenders aí para a camisa amarela, já falei do Froome, né, que foi autorizado a correr. Ele estava com o problema do caso, que ele foi pego na Volta à Espanha o ano passado do salbutamol. A ASO, que é a organizadora do Tour de France, e o Christian Prudhomme pediram para a UCI a semana passada, antes de começar o Tour, que tomasse uma providência em relação a ele. Na mesma hora, no mesmo dia, a UCI, a WADA, que é a Agência Internacional Antidoping, liberaram o Chris Froome. Isso gerou muita controvérsia, foi um assunto muito falado, muita gente falando a respeito de que as regras devem ser mudadas, porque outros atletas como Diego Ulissi e o Alessandro Petacchi foram punidos e cumpriram a sua punição, enquanto o Froome não cumpriu essa punição. E aí ficou um clima chato, muitos atletas, o próprio Tom Dumoulin falou que isso é uma vergonha para o ciclismo, não falando mal do Froome, mas então vamos mudar as regras, né? Então uma situação complicada. O Froome é um grande favorito, já caiu, mas no giro também ele caiu, ele ficou para trás e ele conseguiu ganhar, né? Outro favorito, eu já falei, o Tom Dumoulin, apesar de ter vindo do giro, esse ano o giro teve um descanso maior e ele pode surpreender muito forte. O trio da Movistar, né, que é o Nairo Quintana, o Alejandro Valverde e o Michael Landa. Isso aí é uma força, mas também é um problema para eles, porque eles estão em 3 líderes. Então isso é muito complicado. O Nairo já caiu, já ficou para trás, mas ele é muito forte nas montanhas. Depois a gente tem o Richie Porte. O Porte também já ficou para trás, já perdeu tempo, ele é muito azarado, né? Aliás, o Porte assinou hoje com a Trek Segafredo. Do ano que vem o Porte vai sair da BMC, a BMC provavelmente vai acabar a equipe BMC, a BMC vai ser só fornecedora de bicicletas, a gente não sabe ainda para quem, mas o Porte é atleta contratado já da Trek Segafredo para o ano que vem. Porte muito forte, ganhou agora o Tour da Suíça, ganhou o Tour da Romandia, está numa forma física muito interessante. Depois deles, nós temos o Nibali. O Nibali é uma incógnita, a forma como ele treina e o treinador dele, o Paulo Slongo, é uma coisa um pouquinho diferente. A gente não sabe o que pode acontecer, né? E ele é um cara que, quando ele quer alguma coisa, ele é surpreendente, né? Visto a vitória que ele teve esse ano na Milan-San Remo, uma coisa impressionante. E se ele ganhar o Tour, a Milan-San Remo, ele tem a ideia de ganhar o Mundial também esse ano, que vai ser um Mundial para escaladores. Vamos ver o que vai acontecer.
Eu torço pra ele, todo mundo sabe, eu adoro o Nibali. Tá? O Adam Yates, irmão do Simon Yates, que durante muito tempo estava como líder do Giro de Itália. Também tem bastante chance, está numa forma física boa. Um cara que está voando, né? O ano passado foi vice-campeão mundial de contrarrelógio. Apesar de ser baixinho, né? Tem gente que fala que baixinho não anda bem de contrarrelógio. Isso é ridículo. Baixinho anda muito bem de contrarrelógio, né? Eu sou baixinho, mas não ando bem de contrarrelógio, não. O Primož Roglič, o cara vem como parceiro, assim, ele não é líder total da Lotto Jumbo, tá? Então ele e o Kruijswijk são co-líderes, mas ele durante as últimas provas ele está andando muito bem e ele está muito forte, tá? O Rigoberto Urán, que o ano passado foi o segundo colocado, né? O Rigo, que é um cara muito bem humorado, muito brincalhão, que o ano passado foi muito bem, né? Surpreendeu a todos. Também é um dos favoritos. O Romain Bardet, que está sempre aí nos últimos anos fazendo pódio, foi muito bem, correu muito bem na Strade Bianche, surpreendeu em algumas outras provas clássicas. O Jakob Fuglsang, que foi muito bem no Tour da Suíça. É interessante, o Richport falou que ele foi um cara que se a Astana não tivesse ido tão mal no contrarrelógio por equipes na Volta da Suíça, ele tinha ganho a Volta da Suíça. Foi bem no Dauphiné também. Então o Fuglsang é um cara também que está numa ótima forma, é o líder da Astana para esse Tour de France. Outros caras que a gente pode falar é o Zakharin, da Katusha. Ninguém está falando muito dele, mas ele já foi em várias situações top 10 em voltas. Tá também muito assim focado no Tour esse ano. Então a gente tem que tomar cuidado, às vezes o cara tá de fora, tá só treinando, mas ele tá focado só nessa prova. Então pode ser que a gente tenha uma surpresa aí, como a gente teve várias surpresas em últimas voltas. Certo? Bom, outro cara também que pode vir para ganhar etapa e que estava muito bem o ano passado no Tour é o Daniel Martin, que está na Emirates agora, na Team UAE Emirates. E em GC é isso aí. Os sprinters, a camisa verde, na minha opinião, já tem um dono, é o Sagan. Mesmo com o Gaviria sprintando absurdamente na hora de ser sprinter puro, o Sagan ele consegue pegar aqueles pontos, né, da camisa verde intermediários, ele consegue passar numa etapa de média montanha, coisa que o Gaviria não passa. Então ele provavelmente ele vai conseguir essa camisa verde mais uma vez, tá? O Kittel já não está numa grande forma, né? O Gaviria muito forte, o Cavendish tá na hora de aposentar já, né? Tá feio. E tem o Greipel, pode surpreender, né? Mas o Arnaud Demer e o Michael Matthews no ano passado foi camisa verde porque o Sagan foi retirado do Tour. Christophe e por aí vai. Bom, gente, Tour de France, então, como eu disse para vocês, é aquela prova onde a gente vai ter todas as equipes querendo ganhar, apesar de não ser a mais interessante para mim, é a maior e a mais importante prova do ciclismo mundial. Certo? Beleza, gente? Então é isso aí. Se você gostou, dá o seu like, deixa os seus comentários, críticas, sugestões. É isso aí. Abraço, galera.